Fala, rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC, e hoje para falar da goleada do Palmeiras por 5-0 contra o São Paulo. Realmente um jogo para dar aquela moral para o Palmeiras, que vinha de uma sequência ruim, conseguiu se restabelecer contra o Curitiba, mas agora realmente o Palmeiras fez aquilo que todo mundo esperava do Palmeiras durante o ano todo. Voltou a jogar aquele padrão Abel Ferreira, realmente um jogo impecável do Palmeiras. O Palmeiras enfrentou o São Paulo, que é um adversário que vem criando problemas para o Palmeiras, especialmente nos últimos anos. Inclusive, esse ano ele acabou eliminando o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, era um jogo que tem uma boa rivalidade. E o Palmeiras já começou muito bem no jogo. O Palmeiras começou com o Richard Rios fazendo o gol, mas posteriormente o VAR viu que ele estava impedido, esse gol foi anulado. Aí só deu o Palmeiras praticamente no jogo. Muito embora o São Paulo tivesse com mais posse de bola, foi o Palmeiras que controlou todas as ações ofensivas. A posse de bola que o São Paulo tinha era uma posse de bola totalmente improdutiva. Aí eu quero destacar um jogador do Palmeiras que para mim realmente foi muito fundamental, que foi o Mike. Realmente o Mike ele deu uma dinâmica totalmente diferente para aquele setor. Ele realmente teve uma atuação espetacular para mim, se não o melhor, talvez um dos melhores jogadores do Palmeiras na partida. E a jogada inicia com ele, a jogada do primeiro gol, até que o Breno Lopes, que vinha com aquele problema dele ter mostrado o dedo do meio para a torcida, mas hoje ele realmente ele fez tudo que uma partida perfeita dita, porque ele realmente, na minha visão, foi uma partida de manual que ele fez. Realmente foi irretocável, ele já chegou abrindo o marcador e logo depois ele vai lá e faz o segundo gol. Realmente o Breno Lopes impecável. Ainda no primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu fazer o terceiro gol após um pênalti cobrado pelo Piquerez, e onde foi uma falha do goleiro, na verdade. O goleiro de São Paulo que já tinha falhado, né, no gol do Richard Rios, que estava impedido. Por muita sorte dele, o gol acabou sendo anulado por impedimento. Porém, no pênalti, o Piquerez bate, não bateu bem, bateu fraco e bateu mais ou menos centralizado. Porém, o goleiro falhou e a bola passa por debaixo do corpo dele. Então, até nisso, o Palmeiras estava dando sorte, porque foi realmente um primeiro tempo em que tudo deu certo para o Palmeiras. Não tem nem o que falar do primeiro tempo, realmente impecável, não tem o que criticar. Foi um primeiro tempo que fazia muito tempo que eu não via. Talvez o primeiro tempo na final do Paulista, sim, mas fazia um bom tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão bem e jogar nesse padrão Abel Ferreira, um padrão dinâmico, um padrão agressivo, onde o Palmeiras consegue, muito embora não tenha mais posse de bola, é um Palmeiras muito vertical, um Palmeiras que vai para o ataque o tempo todo, realmente é o futebol que todos nós estávamos esperando. Um futebol que em muitos momentos faltou esse ano, porém hoje realmente foi muito bem. Aí nós tivemos o segundo tempo, onde o Palmeiras continuou bem, continuou em cima, e nós tivemos mais uma vez o Breno Lopes como peça central de uma jogada decisiva. Porque o Rafinha faz uma falta nele, o Rafinha que já tinha um amarelo por uma jogada no Breno Lopes também, ele toma o segundo amarelo e é expulso. A partir daí, tudo fica muito mais fácil para o Palmeiras, porque o Palmeiras que já vinha dominando, ele amplia muito mais esse domínio e resta ao São Paulo praticamente só se defender. O jogo virou um ataque contra a defesa ainda maior, porque no primeiro tempo o São Paulo também não incomodou o Everton. Aí nisso, o Palmeiras consegue o quarto gol com o Marcos Rocha, e o quinto gol, realmente uma pintura para fechar com chave de ouro essa goleada do Palmeiras nessa noite que, para mim, já é totalmente histórica. Eu ainda nem vi as estatísticas, mas eu acho que essa aí deve ser uma das maiores goleadas do Palmeiras sobre o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Realmente, o Palmeiras volta aquela velha máxima do Allianz Parque contra o São Paulo, onde o Palmeiras sempre se destaca muito, sempre vai muito bem. Então, o Palmeiras conseguiu se restabelecer até nisso. Foi um jogo realmente para mostrar que o Palmeiras tem um time forte, tem um time bom, apesar de alguns erros cometidos pela diretoria, poderia ter reforçado um pouco mais o elenco para ficar melhor, mas o Palmeiras ainda assim tem que ser um time que tem que ser respeitado, porque está entre os grandes do campeonato e está entre os grandes da América do Sul, eu diria. Acabou sendo eliminado para o Boca Juniors num jogo que as coisas acabaram não saindo muito bem, porém o Palmeiras mostra que ainda está muito forte. O que deixa a gente lamentando um pouco foram aquela sequência de 4 derrotas consecutivas. Eu fico imaginando
o Botafogo ele vem tropeçando no campeonato. Se o Palmeiras, daquelas 4 derrotas que ele teve, se ele tivesse ganho pelo menos 2, ele estava encostado no Botafogo. E com essa moral que o Palmeiras pega agora, poderia até tentar o título, porque ainda temos o confronto direto contra o Botafogo, então seria algo importante para o Palmeiras buscar esse título, porém eu creio que fica muito difícil, muito embora ainda tenhamos o confronto direto contra o Flamengo, e o Red Bull Bragantino hoje tropeçou, então até a gente poderia sonhar com o título se tivesse ganho umas 2. Eu ainda sonho, né, como torcedor, a gente nunca perde as esperanças, porém, analisando friamente, a gente sabe que está difícil, e essas 4 derrotas consecutivas acabaram pesando muito. Eu não sei o que estava acontecendo no ambiente interno do Palmeiras, porque parecia que os jogadores apresentavam um certo nível de desmotivação, assim. Em alguns momentos a gente viu até alguns jogadores um pouco impacientes, assim, algumas jogadas, porém, aparentemente, isso se corrigiu. Então, o Palmeiras é muito importante estar voltando para os trilhos, que realmente voltou para esse bom caminho com o Abel Ferreira, que nos dá uma esperança para o ano que vem, porque o ano que vem eu creio que vai reforçar, né? Nisso eu espero que para o ano que vem a gente consiga algum reforço, muito embora a gente vê claramente que essa diretoria tem dificuldade em estar fazendo contratações, mas a gente vai torcer aí para conseguir fazer umas 2 ou 3 contratações boas para que o Palmeiras esteja fortalecido para o ano que vem para estar disputando praticamente tudo. Aí a gente agora vamos até secar o Botafogo, muito embora esteja bem difícil assim, porém a gente nunca pode perder as esperanças, ainda mais com uma vitória dessa que dá um ânimo total para o torcedor e que é uma noite realmente que vai ficar aí para a história e vai ser lembrada durante muito tempo. É bem bacana isso daí, voltar a fazer história e com um personagem que realmente tem muita história no Palmeiras, fez o gol do título da Libertadores contra o Santos e que passou por um momento turbulento com a torcida palmeirense por um gesto que ele fez, porém que hoje eu acho que, na minha visão, ele deixou tudo isso de lado e voltou a cair nas graças do torcedor palmeirense, que é o Breno Lopes. Realmente, na minha visão, foi o melhor da partida, incontestavelmente. Praticamente todos os lances que ele pegou na bola, ele ou fez alguma jogada perigosa, ou fez o gol, ou até no caso do Rafinha, contribuiu para a expulsão dele. Então, para mim, foi o destaque maior dessa partida. Um jogador que estava num ambiente difícil com a torcida, mas que, na minha visão, agora ele já se recuperou e agora podemos virar essa página e pensar daqui para frente. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse jogo? Quais são as suas expectativas para o Palmeiras? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.